Hoje é um dia muito especial, muito especial, e um dia de uma memória muito importante para todos nós tarólogos. E eu quero convidar você a estar comigo festejando essa data de hoje. Gente, alguém aqui nunca ouviu falar da Pamela? A nossa aula de hoje, Tarô Todo Dia, é uma aula importantíssima para a gente falar da memória do mundo dos tarólogos, da nossa história e de outras pessoas que no passado contribuíram com a nossa história, com a nossa carreira, com o nosso amor pelo tarô. A Pixie, ou a Pamela Colman Smith, 16 de fevereiro de 2021, Pixie estaria fazendo hoje 143 anos, né? Eu quero começar essa aula de hoje, lembrando que a aula de tarô todo dia é uma aula de tarô gratuita, ao vivo, comigo, para te ajudar a ser um tarólogo brilhante. Quero ajudar você a entender o mundo do tarô, a partilhar as tuas dúvidas, tuas dificuldades, e a gente aqui junto faz, o nosso trabalho ficar ainda mais bonito. Então, se você está curtindo a live do Prof, deixa o teu like é muito importante, teu like é uma energia positiva, teu like é um raio arco-íris contra o baixo astral. Então, coloca o teu like é uma turmalina negra contra a baixa energia. O teu like é uma ametista transmutando todos os obstáculos. O teu like é um sininho da igrejinha fazendo belém, blém, blém e abrindo as porteiras aqui da nossa live para mais pessoas no YouTube. Muito bem. Então, a proposta do Aula de Tarô Todo Dia é te ajudar a ser um tarólogo brilhante, é te ajudar a ter as tuas dúvidas, resolvidas. E a você ter um lugar na internet que você todos os dias pode sim tirar a tua dúvida sobre a tua profissão. Porque a gente tira dúvida de todo mundo, de amor, dinheiro, trabalho, mas quem é que tira as nossas? Onde é que você pode encostar a cabeça? Em que ombro? Para você poder falar sobre as coisas de tarô? Pois é aqui, vai na Lira Tarot, o momento em que você descobre como, resolver os seus problemas, as suas dúvidas com a carreira de tarólogo, sendo um tarólogo em exercício. Beleza? Ou seja, como você pode aqui trazer, as tuas questões e sair melhor. Mas eu vou ser muito sincero, não dá para a gente ter um encontro, um local, não dá para a gente ter um local público, aberto, em que a gente fale sobre as dúvidas do tarô e a gente não expanda o que são essas dúvidas. A gente não expanda o olhar sobre o que é ser tarólogo. Então, o objetivo aqui também do nosso Aula de Tarô Todo Dia é te mostrar que nós não somos filhos de chocadeira, que nós não somos qualquer coisa, que nós não somos, gente chinfrim, sabe? Como muita gente pensa. O que acontece? Nós precisamos guardar as nossas memórias. Nós precisamos guardar as nossas memórias honrando tarólogos, honrando pessoas que contribuíram para o mundo do tarô. Recentemente tivemos a partida por Covid, Não sei se vocês ficaram sabendo, do dono da Game System, US Games, que é quem detém os direitos autorais da US Games. Partiu, o cara vendeu a vida inteira. Aí teve o US Games aí que vende o tarô de Waite, que se você tem um tarô de Waite que nem esse aqui do Prof, foi lá da loja do cara. Então, assim, olha aí, partiu por Covid, um cara que contribuiu muito com a nossa carreira. O tarô de Waite, já disse isso em outras lives, é o tarô mais vendido do mundo. É o tarô mais jogado do mundo. É o tarô que referenciou muitos projetos de tarô depois dele. Em 1910, o tarô de Waite foi sim um tarô revolucionário e é até hoje. Até hoje eu olho para ele e tenho sacadas que eu partilho aqui com vocês e digo, meu Senhor da glória, olha como essa carta é genial. E quem é que estava por trás dessas cartas?
quem é que estava por trás dessas cartas, quem foi que fez isso, quem foi que desenhou, quem foi que fez a aquarela toda? Pois é, Pamela Colman Smith. Se a gente quiser ter futuro, a gente lê futuro, né? Mas a gente precisa ter futuro também, gente. Anote aí, prof. disse que tarólogos não terão futuro se a gente não fizer alguma coisa nessa geração para que as gerações futuras tenham do que se espelhar. Então não dá para ter futuro, gente, se a gente não olhar o passado. Não dá para a gente olhar o futuro do tarólogo, que é um tempo que a gente não vai mais ter papel, o tarô não vai mais ser papel, tô cantando essa pedra já há um tempo, e o tarô não vai ser mais papel, sem a gente olhar o passado. Gente, Pamela Colman Smith é um nome que você deve sim guardar. Quem aqui nunca ouviu falar dela? Alguém nunca ouviu falar na Pamela? Vou começar contando para você que o tarô, ele é famoso por ser chamado de tarô de Waite. O tarô de Waite é esse tarô que a gente está aqui falando há dias e tudo mais. O tarô de Waite aqui que a gente conversa, fala, faz as nossas lives, nossos exercícios. Mas por que antes a gente só falava que era tarô de Waite? Rider-Waite. O nome da editora Rider e o nome do Edward Waite, o criador do projeto. E também o homem, lembrem-se disso. O homem do projeto. Então, tinha lá uma moça que ganhou mixaria para fazer esse trabalho, tá? Que se chamava Pamela Colman Smith. A Pamela Colman Smith foi reconhecida no centenário da publicação do tarô de Rider-Waite e passou a se chamar Tarô de Smith-Waite, em homenagem à sua ilustradora. Então, o Edward Waite, ele sabia tudo de tarô, menos desenhar. Como que ele pode fazer, né, um tarô se ele não desenha, se ele não ilustra, né? Que nem o prof, né? Que faria. Eu teria feito um tarô de boneco de palitinho. Foi a Pamela que trouxe essas cenas que a gente tanto vê sendo copiadas, sendo referência para outros tarotes, o tarô dos pôneis, o tarô dos gunes, o tarô das bruxas, o tarô das fadas, cor de arco-íris, tudo que tarô que vem aí, a maioria é inspirada no tarô de Smith-Waite. Como a gente pode falar de futuro da nossa carreira sem, no dia de uma das pessoas mais ilustres, a gente não se mexer para lembrar dessa memória? A Pamela Colman Smith é alguém que você deve ter entre as suas referências de vida como tarólogo. Além dela ter dado cenas, ela fez um tarote para além do tempo dela. Ela desenhou um tarô que não pagou o pão dela, que não pagou o jantar dela, o almoço dela. Quantas vezes a gente joga carta, tem tarô em casa, tem tarô na nossa gaveta, e esse tarô também não paga as nossas contas, não paga o nosso almoço, não paga o nosso jantar, e a gente vive uma vida muito difícil financeiramente. E a gente tem lá o tarô ali na nossa gaveta. Pois é, a Pamela, gente, quando eu digo para vocês que a gente precisa mudar a nossa consciência sobre o que é ser tarólogo, que é sim profissão, que é sim digno trabalhar lendo carta, que dá para viver sim de tarô, que dá para a gente ter renda, que dá para a gente, sem explorar as pessoas, ter muita clientela, ter agenda lotada. Quando eu te digo isso, o que a gente está tentando fazer é mudar um problema que lá na época da Pamela já tinha. Se você se sente desvalorizado por jogar tarô e não ganhar nada das pessoas, ou por não ser reconhecido, imagina a Pamela que desenhou o tarô mais vendido do mundo, mais copiado do mundo, mais amado do mundo, e também não ganhou por isso, também não foi valorizada por isso, também não foi reconhecida por isso. Ou seja, não é de hoje que a nossa categoria é jogada, né, às traças. Em 1910, já existia uma de nós, brilhante, maravilhosa, que também foi desmerecida, desvalorizada. Morreu totalmente endividada. Morreu totalmente falida.
vendendo as poucas ilustrações de ilustrações, que ela desenhava outras coisas que tinha, para pagar assim o valor do quartinho que ela tava. E aí eu digo para vocês, Pamela é um exemplo em tudo pra gente, inclusive do que não fazer com os nossos talentos, inclusive de como viver uma vida em que o nosso tarô, o nosso trabalho com o tarô é valorizado. Até hoje ela é um grande exemplo pra gente, inclusive nisso. E aí, hoje, pleno 2021, quando a gente fala hoje da importância de colocar a mulher na frente, de colocar a mulher, deixar a mulher também passar. Quantas cartomantes, quantos tarólogos são mulheres? Quantos cartomantes são mulheres? Só a maioria, né? Então, hoje, a gente falar da Pamela e não do Waite, o tarô de Waite, que a gente tanto fala, Waite, é valorizar também a mulher. Que ela só não entrou no nome porque ela foi paga para fazer o serviço. Olha que importante a gente olhar com melhores olhos os nossos ancestrais. Nós temos os nossos ancestrais familiares, tá? Você tem os teus ancestrais, o teu tronco familiar. Você tem o teu tronco familiar com os teus ancestrais. Mas enquanto cartomante, enquanto tarólogo, nós temos os ancestrais cartomantes. São os cartomantes que vieram antes de nós. São os tarólogos que vieram antes de nós. São os estudiosos do tarô que vieram antes de nós. E, por exemplo, vou trazer a figura de Mademoiselle Lenormand, que é chamada de baralho cigano aqui no Brasil, né? Mas Lenormand, que foi também uma grande jogadora de cartas. Ela não jogava o Lenormand, ela jogava baralho, mas foi também uma grande cartomante. E aí, ó, também esquecida, pouco se sabe da história dela. Eu tenho alguns livros franceses que eu comprei em Paris, outros em Lyon, sobre Mademoiselle Lenormand. Tem história que não bate lé com cré. Ou seja, a gente não sabe mais a história dessas pessoas. Por quê? Porque as grandes cartomantes do passado, os grandes cartomantes do passado, são esquecidos. São esquecidos. E a gente que quer, a gente também não tem memória. Olha como é legal a gente poder dizer, nossa, que praça que tem um monumento de um tarólogo? Que praça tem um monumento que diz assim, aqui, esse busto é uma homenagem à pessoa que transformou o tarô no mundo. Vocês conhecem alguma praça que tem esse busto, uma escultura que fale disso? Não, claro que não tem. Talvez um dia tenha um de nós lá. E eu não tô fazendo questão de ir pra praça virar busto, até porque, gente, eu ia ser prático, o pessoal ia me achar, assim, um assentamento de Exu, uma carranca quase. Mas, assim, o que eu tô dizendo é, talvez um de nós seja lembrado. Pode ser você. Então, não existe um monumento para Pamela Colman Smith. Mas hoje, dia 16 de fevereiro de 2021, tem uma live sobre ela. Um dia a gente vai estar na praça. Um dia a gente vai estar lá. As pessoas vão ver a gente. A gente não vai ser, a gente não vai ser alguém no canto do banco da praça, escondido, vendendo a sorte. Nosso lugar vai ser digno. Nosso lugar vai ser bonito. Nosso lugar vai ser bem visto. E vão olhar assim, essa pessoa ajudou muitas pessoas. Essa pessoa que olhava cartas e ajudava as pessoas. Igual outros tantos benfeitores que tem por aí. Então, para homenagear os nossos ancestrais, para que você, tarólogo, saiba que existem pessoas que vieram antes de nós, que liam tarô, que desenhavam tarô. Essa live de hoje é dedicada a nossa querida Pamela Colman Smith. E você sabe agora da importância da gente lembrar de quem veio antes da gente. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Deixa o prof pegar a colinha, que eu peguei uma colinha. A Pamela nasceu no dia 16 de fevereiro de 1878. Ou seja, na época da calça boca de sino, ela já estava fazendo 100 anos. Entendeu? Na época da disco, né? D-I-S-C-O,
D-I-S-O. Ou seja, quando a gente estava dançando disco, né? Quando estava rolando, né, aquela novela com a Glória Pires. Como é que era o nome? Putz, esqueci agora, né? Dancing Days. Já estava rolando, a Pamela já estava fazendo 100 anos. Ou seja, não daria mesmo pra gente conhecer a Pamela, entendeu? Mas, exatamente, Felipe aqui falou, né, da desenhista do Tarô de Tocha, também não é lembrada, né, que é a Frida Harris. Frida Harris também, beijo, Frida, a gente também vai fazer uma live pra você esse ano. Frida Harris aí, que desenhou, que ilustrou o Tarô de Tocha. Muito bem, ou seja, quando nós estávamos em Dancing Days, ela já estava fazendo já 100 anos. Ou seja, não deu mesmo pra gente conhecer ela nessa encarnação. E aí, o que acontece? Ela nasceu no dia 16 de fevereiro e ela faleceu em 18 de setembro de 1951. 1951, o que estava tendo? Tempos da Brilhantina, né? Era? Ou seja, né, aquela época, né, jamais a Elvis Presley e tal. Então não é tão longe assim. Ela faleceu em 51, gente. Tem avó que nasceu aí nessa época. Então, assim, é um tempo não tão longe assim, tá? Alguns anos depois eu já estava até estreando. E aí o que acontece? Ela era uma artista, ilustradora, escritora, ou seja, ela pintava, dançava, desenhava, escrevia, típico da pessoa que é criativa, correto? Vamos trazer uma foto da Pamela. Amadou, por favor, produção, uma foto da nossa querida Pamela. Foto da Pamela aí, gente. Tá todo mundo vendo? Pessoal aqui no Insta, vou colocar aqui o nosso quadrinho, tá vendo? Pamela aqui. Vocês podem notar, gente, que a Pamela, ela estava cruzando os braços. Vocês já viram fotos de antigamente em que as mulheres cruzavam os braços, sorriam, levantavam a sobrancelha caixão? E aí, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que vocês já viram uma pessoa sentada de lado, com o braço na cadeira, nessa época? Claro que não. As pessoas tiravam foto como, gente? As pessoas tiravam foto assim, ó. Né? E Pamela arrasando. O que acontece? Olha como ela tinha esses montes de colares. Isso não é guia, gente. Isso não é guia. Nessa época, ela não tinha acesso a essa informação. Entendeu? Não era guia. Era o que era isso? Ela era uma mulher que usava colares. Gente, mulheres dessa época usavam camafeus. Tá vendo? O que acontecia? Gente, é porque ela passou um tempo morando na Jamaica. Lembra daquele filme Jamaica Abaixo de Zero? Lembra do Bob, o Marley? O que acontece? Ela tinha essa pegada. Ela tinha essa pegada afro. Ela tinha... Isso é muito usado, era muito usado na época lá, as mulheres. Então, ela tinha essa coisa, né? De não seguir muito a regra, sabe? Ela era meio hippie para a época, tá? Ou seja, já sabe, né, gente? Ela nasceu 16 de fevereiro, ela era de que signo? Aquário, muito bem. Então, ela já tinha meio que um jeitão alternativo, tá entendendo? Ela sentava, tem fotos dela sentadas assim com a perna pro lado, entendeu? Gente, a mulher de perna aberta num tempo que até para andar a cavalo ela andava de ladinho. A outra já estava né, desenhando tarô. Se você se preocupa de alguém na sua casa descobrir que você joga tarô, imagina a Pamela que dizia que pintava tarô. Tinha foto dela com tarô aqui também. Tá? Tinha foto com tarô? Coloca, por favor. Olha aqui, menina. Olha que maravilha, olha que arraso. Ai, a mãozinha dela, eu amo essa mão dela. Olha que linda, 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 linda. Meu pai. Você percebe que ela tem um pouco assim, né? Não é um chapéu assim, né? Madame, né? Tinha um que assim, né? Fui na feira hippie, entendeu? Comprei assim umas miçangas, entendeu? Tô disposta a vender a minha arte na praia, entendeu? Então, assim, o que acontece? Ela tinha essa energia meio avant-garde, né? Muito bem. O que ela fazia da vida? A Pamela, vou ler aqui. Nasceu, né, em Middlesex, né? Viveu em Londres, na Inglaterra. Ela era filha de um comerciante americano do Brooklyn. O Charles, né? O pai dela era o Charles e tinha a mãe dela, a Corinne. E o que acontece? Eles viviam se deslocando lá, né?
na Inglaterra, porque o pai trabalhava viajando, tá? Quando ela tinha 10 anos, a mãe dela desencarna, tá? Então ela fica muito próxima do pai. E geralmente aqui a gente vai ver essa conexão, né, sem problemas, assim, com coisa de, né, de menina. Talvez ela pudesse ter aquela coisa de, né, ter casado, seguido a tradição das meninas da época. Não foi o caso. E o que acontece? Depois ela vai inclusive com a Jamaica, por conta do pai, viajando. Ela tinha pessoas que ela amava lá da Jamaica. E ela estudou, né, na Escola de Belas Artes também, tá? Tem aqui o nome da Escola de Belas Artes? Deixa eu ver aqui. Ela também frequentava teatro, liceu. E aí ela olha, ela estudou, na verdade, ela estudou no Pratt Institute, né? E ela tinha um professor lá, ela se graduou, ela se formou, gente, ela fez o canudo, chegou, né, pendurou o certificado na parede, né, e se tornou uma ilustradora de teatro, tá? O que acontece, gente? Na época, lembrando que não tinha Photoshop, não tinha Stories, não tinha Instagram, quando você queria uma campanha publicitária, alguma coisa assim, né, tinha que alguém lá no MOOC desenhar. Então, ela desenhava, né? Peça tal, né? Sai de baixo, Teatro Procopio Ferreira, tal, dia tal, cartaz. Então, ela era aquela que escrevia lá, né? E você sabe, né? Que a pessoa, quando tá trabalhando com arte no teatro, ela também ilustra aqui, ela desenha ali o fundo da árvore, né? A anêmona que figura ali o cenário do fundo do mar. Então, ela fazia todas as artes dela. Muito bem. Só que, assim como eu, criativo, assim como você, criativo, ela também gostava, né? O quê? De um banho. Ela também gostava de um cristal. Ela também gostava de uma energia positiva. Também devia ter as intuições dela. E aí, o fato é que ela foi parar lá na Golden Dawn. Golden Dawn, prof. Que isso? Hello, nunca ouvi falar. Gente, Golden Dawn, a Golden Dawn era uma ordem mágica, tá? O que era Golden? Era uma ordem, ou seja, um grupo de bruxos estudando magia. E a Golden Dawn resgatou o conhecimento de magia no Ocidente. A magia estava perdida já em várias partes e a Golden Dawn reúne. A Golden Dawn teve problema estrutural, entendeu? Naquela época já tinha problema político dentro das organizações, entendeu? O pessoal já virava a casaca da noite pro dia, nada que a humanidade já não conhecesse. E quem estava lá, novinha, Pamela Colman Smith, com todo o seu talento. Exatamente, era uma escola iniciática e, portanto, você entrava, era neófito, e tinha todas as partes cerimoniais, e você ia ganhando o seu grau, como uma escola de magia, gente. Muito bem. Quem que era na época o líder? Edward Waite. E o que acontece? Quem que era novata na história? Pamela Colman Smith. Vamos agora para a história do Waite. Gente, o Waite, ele era absolutamente cristão. Ele era místico. Ele estudava magia. Sabe aquela pessoa muito mística e também muito religiosa? Pois é, ele era meio assim. Mas ele estava lá na Golden, fazia o que ele tinha para fazer e tudo mais. Só que o que acontece? Lá na Golden tinha um princípio. Quando você era novato, você tinha o seu livro das sombras, Book of the Shadows. Quando você ia crescendo nos altos graus, né, da magia dentro da ordem, você tinha o seu grimório, que é o livro da luz, seu livro se iluminava, tá? E qual que era o mais alto, qual que era o apogeu, qual que era a grande força, né, de uma pessoa dentro da ordem lá? Transformar o seu livro de práticas mágicas num livro eterno. Porque o livro das sombras, o Book of Shadows, é um livro escuro. Como assim escuro? Ele não tem clareza, é um livro de erros e acertos do bruxo. O livro Grimório, ou o livro da luz, é o livro de receitas que deram certo. Só que ainda só serve ao bruxo dono desse Grimório. Qual que era o que ele tinha que fazer para que o Grimório dele vivesse eternamente e fosse útil a qualquer outra pessoa? Transformar o seu Grimório em tarô. Esse era o objetivo do Waite.
Muito bem, vou fazer isso porque eu quero passar mais um grau da minha magia, dizia Waite. Só que eu não sei desenhar, eu só desenho palitinho, boneco de palitinho. Até o meu jogo da velha fica torto. Que ele descobre, puxa, preciso fazer um tarô. Aí vai, tem uma moça lá que faz tarô, aliás, que desenha, entendeu? Que desenha, uma mulher lá que desenha, ela pode te ajudar a desenhar. Ou seja, disseram pro Waite assim, menino, por que tu não fala com ela? A Pamela, ela te ajuda, ela pode fazer teu tarô. O Waite entra em contato com a Pamela, faz um acordo com ela, a preço de banana, ele ganha 78 quadros. Tu já comprou quadro? Sabe quanto custa um? O Waite comprou a preço de banana 78. 78 quadros. Porque ela pintou um a um na mão. E o Waite era chato, né? Tu imagina quando ele dizia assim, ai, não gostei. Sabe quando você faz alguma arte e aí depois você descobre, por exemplo, assim, ai, não gostei, faz outra. Pois é. Quantos você acha, né, erros e acertos o Waite pediu dela? Então ela fez muito mais que 78 quadros, não é não? Pois é. E aí, quer uma dor maior? Os originais do tarô de Waite, de Pamela Colman Smith, né, desenhados por ela, todos se perderam na história. Não se tem registro deles. A Game Systems, né? A Game Systems vetorizou os desenhos, né? A US Games, né? Que, olha, eles compraram em 71, né? Que é quando foi a primeira edição. Teve alguém que falou aqui que tinha uma edição de 71. A US Games vetorizou, tá? Vetorizou esses desenhos, ou seja, né? Trouxe de volta esses desenhos, mas a edição centenária foi essa aqui, ó, né? Se você observar, a edição centenária, ela foi chamada de borderless também, e ela tem os chanfrinhos, porque a primeira edição é muito próxima dessa. Então, essa daqui foi uma edição que foi feita para mimetizar, né? Ou seja, ser uma réplica da primeira edição. Porque essa edição aqui que a gente tem, ela é uma edição já melhorada, uma edição com traço mais suave, da vetorização. E aqui, essa que foi, o Centennial, que foi o Smith Waite, já com o nome dela, foi feito exatamente como era o da época. E aí você olha, né? É meio amareladinho, meio... Tem os gruminhos na imagem, certo? Então, essa foi aqui a versão mais próxima do original. E vocês querem uma outra coisa que também deixa a gente pirado? Quem aqui tem o Waite sabe que tem aquela versão dele que a capinha, o verso é azul com estrelinhas? Ou é assim, ó, esse padrão escocês, entendeu? O que acontece? Quando a gente olha isso aqui não é o verso original. Isso não é o verso original também. Adivinha qual que era o verso original? Este aqui. Tá? Este era o verso original. Que nós temos aqui a Rosa Cruz, né? O centrinho da rosa, né? E quem estudou comigo os módulos de astrologia sabe que isso aqui tem um grande significado para entender os 22 arcanos, né? Sabe que isso aqui tem contém 22 pétalas, tem todo um esquema assim, de entendimento dos arcanos maiores. E outra coisa muito interessante, né? É com esse verde meio azulado e com, pasmem, vocês já tinham sacado? Vocês já tinham sacado que isso aqui, ó, que aparece aqui no lado, é a assinatura da Pamela, mas é a assinatura dela. E você pode encontrar a assinatura dela em todas as cartas do tarô de Waite, tá? Exatamente, o pessoal tá falando que a minha versão aqui é igual a essa, do xadrez azulzinho, né? E aí você vai olhar, ó, que no cantinho de cada carta tem a assinatura dela, ó. Ó o 7 de copas. 7 de copas. Ó aqui, ó, 3 de espadas. De vez em quando ela mudava o jeitinho de escrever, ficava um pouco mais aberto, um pouco mais fechado. Em todas as cartas tem, ó. Mesmo na Imperatriz, que tem aqui um monte de trigo, no cantinho você encontra, né? Pamela Colman Smith. E isso, gente, esse, né?
O pessoal tá anotando, tá encontrando a assinatura dela, né? E aqui, ó, Pamela Colman Smith, né? Eu vou pedir pro meu pessoal colocar aqui. Por favor, Amado, só para eu explicar como é que é a assinatura dela. Coloca aí, por gentileza. Não. Agora foi. Gente, vocês estão vendo, ó, que é um P, um C e um S. Pamela Colman Smith, meu amor. Tá para você? E isso foi tirado de muitas versões. Isso foi tirado de muitas versões, gente, porque é a assinatura dela. Tá para você? Pamela Colman Smith. Não é um arraso? E muita gente tira, porque, enfim, né, as versões não valorizam a assinatura dela. E aí, gente, ela gostava muito de Shakespeare. E aí ela assistia as peças de Shakespeare e ela voltava. Lembra que eu falei para você que ela trabalhava no teatro, fazendo as campanhas publicitárias? Então ela voltava, né? Ela voltava do teatro e aí ela via a roupa da galera, assim, e ela se inspirava para fazer. Dizem que o Três de Copas é uma cena de Shakespeare. Pode mostrar, por favor, o Três de Copas. Agora tá do lado aqui. Dizem que o Três de Copas é uma cena, né, de Shakespeare. Ela tá aí, né? Gente, quem lembra? Shakespeare in Love. Quem lembra? E aí, o que acontece? É uma cena, né? Essas roupas e tudo mais. O jeito dela aí tá... dela representar, né? As inspirações dela com Shakespeare, as viagens dela... o que ela conhecia do mundo, beleza? Então, assim, tem todas essas referências. O arcano do mago, gente, por exemplo, o arcano do mago é a roupa dos neófitos, ou seja, dos iniciados, né, dentro da Golden Dawn. O pessoal pergunta assim, mas é vermelho e branco e tal? O que acontece? A roupa do mago é a roupa que os novatos da Golden Dawn usavam. Né? Então, assim, era esse estilo, ou seja, se você fosse por uma aula inicial, né, inaugural da Golden Dawn, para você ser iniciado lá, você usaria uma roupa meio que parecida com essa. Então, tem muito de Golden Dawn, porque era o que ela vivia dentro da escola, dentro da ordem mágica. Ela e o Waite eram membros de graus diferentes, mas eram. Gente, ela dá cenas. A visão dela trouxe cenas para os arcanos menores. A visão dela trouxe, né? Mas o que acontece? A visão da Pamela mudou os arcanos menores. Se você for ler hoje um tarô, você comprar hoje o tarô, você vai perceber que eles se inspiram muito no tarô de Waite. As pessoas falam de Waite, me inspirei no tarô de Waite, copiei, me ilustrei. E nem os ilustradores atuais usam a ilustradora original como referência. E foi aí que, na edição centenária, outros quadros delas foram também colocados, adicionados, né? Ó, esses são outros quadros dela aqui, né? Que a Pamela desenhava. Você vê que tem outros trabalhos dela aqui. Essa é uma cartilhazinha que mostra outros trabalhos dela, tá vendo? Esses são outros quadros da Pamela, ó. Uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: eu já tentei em todos os sites dos meus livros e eu não encontro a descrição dessa carta. Ela sai muito para mim. Eu precisei de 2 dias para parar para gravar o áudio, porque eu ria, gente. Desculpa, eu sou de Sagitário. E aí, o que acontece? Essa carta saía muito, mas dá para ler? Dá, tem uma cena aqui meio enamorados, meio 2 de copas e tudo mais, né? Mas dava para entender que era uma pessoa que entendia muito pouco de tarô ainda. E tá tudo bem, né? Se você tá jogando até hoje com essa carta, por favor, tira. Para. Porque esse é um quadro da Pamela, não é uma carta de tarô. É um outro job que ela fez, é um outro freela. Muito bem. E aí, o que acontece? O que você precisa entender? Que ela colocava outros trabalhos. E a edição centenária,
né? Gente, é hilário, né? Mas você não sabe as perguntas que eu recebo. E aí, o que acontece? Aqui, né, você tem essa sacada, né? Que ela era boa fazendo outras coisas. Olha como ela precisou seguir um estilo. Isso aqui não tem nada a ver com Tarot de Waite. Ela precisou seguir um estilo, sabe? Ela precisou ter um estilo dela. Falando em estilo dela, ela era aquariana, e prof trouxe, entendeu? Priscila aqui rindo, né? Gente, é de cair o queixo. Muito bem, Madu, você trouxe aqui pra gente também o mapa de Pamela Colman Smith? Tá subindo um segundo. Tá só um minutinho que tá subindo, ou tá descendo, né? Que é o céu. Muito bem. São cartas lindas, entendeu? São cartas lindas que representam quadros dela, outros trabalhos dela. Ela escrevia poema, até vi aqui, o pessoal colocou nos comentários um poema dela, o poema Alone. Gente, eu não recomendo que você leia esse poema quando você tiver levado um fora do seu Gerald, porque você quer nunca mais ver a luz do dia, de tão triste que é. Mas ela tinha, ou seja, ela tinha esse mundo, né, interior muito forte. Ela tinha, né, essa coisa dessa sensibilidade. Gente, ela era provavelmente uma sensitiva. Ela tem, né, ela tinha uma grande conexão com o espiritual. A Pamela veio com essa missão, gente. Ninguém vem, desenha um tarô e vai embora de graça. A pessoa tinha um grande projeto da espiritualidade. Nós simplesmente vivemos graças a essa mulher, porque ela trouxe um tarô, gente, brilhante, genial, inspirador. Olha, quanto mais tempo eu olho, quanto mais tempo eu vejo o tarô de Smith-Waite, mais coisa tem para ver. Uma das coisas que a Pamela sempre recomendava era o seguinte, tem esse texto dela, né? Observe as figuras atentamente. Essa coisa que eu digo, né, essa sacada que eu digo para vocês de olhar a carta, isso eu aprendi com a Pamela. Que um dia eu li o texto dela, ela dizia o seguinte: olhe atentamente as figuras. Olhe atentamente para a expressão delas. Se elas fazem cara de, né, enigmática, ou de alegria, ou de dúvida. Olhe para o que essas expressões estão dizendo, para onde suas mãos apontam. Quando você olha o tarô e você não olha o detalhe, né, que eu tanto digo, quando você olha para o tarô e só quer lembrar da palavra-chave, você está esquecendo dessa mão da Pamela. Deve ter ficado muito dolorida, pintando, apagando, corrigindo cada detalhe de cada carta. Então, quando eu digo para vocês, assim, olhe os detalhes, significa a mesma coisa de dizer, valorize o trabalho dessa pessoa. Valorize a mãe dela, a mão dela, né? Valorize que essa pessoa fez num tempo que não tinha para pagar no PowerPoint, no Paintbrush, né? Ela fazia tudo no Mook. E provavelmente, se recebeu o dinheiro da tinta, foi muito. Então, quando você hoje, a partir de hoje, que está assistindo essa aula, olhar para os detalhes do tarô de Waite, pensa o seguinte: ela deve ter tido só um pão na mesa, porque ela era pobre, gente. Ela devia ter, lembrando que ela era uma menina sem mãe. Então ela não era daquelas moças que era para casar. Provavelmente o pai dela vivia viajando. Então ela não era uma moça para casar que tinha dote. Lembra, gente, era o tempo do dote. A moça tinha que ter dote. Se não tinha dote, se não tinha lé com cré, e não tinha eira nem beira, ela ia fazer o que da vida? Então, quando você estiver olhando os detalhes dos detalhes do seu tarô de Smith, vou chamar de Smith, né? Quando você estiver olhando os detalhes dos detalhes, lembre-se que provavelmente ela desenhou aquilo num candeeiro, numa luz de lampião, com um pão velho duro na mesa, água e provavelmente com fome. Ralando para pagar, vendendo a arte dela para pagar o almoço do outro dia. Então, olhe
com muito carinho os detalhes. Essa mulher batalhou para estar lá desenhando e entregar esse trabalho. Que provavelmente ela não ganharia muito, mas era o job que ela tinha. Então, olha como olhar os detalhes dos detalhes dos detalhes é também um gesto de graça, de gratidão, de homenagem, de louvor, de agradecimento por tudo que ela passou lá em 900 e pouco, 910, para que a gente hoje pudesse ter lives de tarô, aulas de tarô, jogar tarô e inspirar pessoas com tarô. Valkyrie aqui dizendo, pouquíssimos artistas foram reconhecidos em vida. E ainda uma mulher, ilustradora mística, impossível, uma heroína. Percebe, gente? Né? Exato, Nathalie, tem muito de ar nele. Ele era o que trazia o conhecimento objetivo. Ele dizia, preciso que tenham esses símbolos. E ela trazia a visão, ela trazia a inspiração, a água, né? A beleza, o encanto disso, né? A cena. Então, assim, percebe como é importante a gente falar da Pamela? Você, tarólogo, que está me ouvindo aqui nessa aula, você hoje pode fazer uma homenagem para Pamela, né? Eu estava aqui hoje, alguns minutos antes dessa aula, meditando, né? E segurei meu tarote, né? Como me foi inspirado, segurei meu tarote para o alto e falei assim: onde você estiver, saiba que você também está comigo. E eu vou agradecer, honrar e celebrar esses 78 quadros que você colocou na minha vida para que eu mudasse a minha própria vida e a de muitas outras pessoas com os seus 78 quadros. Então, onde você estiver, no mundo espiritual, ou quem sabe, já de volta, né, numa nova encarnação, que você receba 3 vezes mais tudo isso que você fez por mim, pelos meus alunos, pelos tarólogos do amanhã, por todos os tarólogos do mundo, por todos os cartomantes que têm um tarô, né, como este, e que se inspiram ajudando pessoas. Então, se você hoje tiver alguns minutos para agradecer a Pamela pelo tarô que você tem na sua casa, na sua vida, que te dá o sustento, que te inspira, que te fala do Gerald, que fala da saúde, que fala de trabalho, que fala de amor, que fala de dinheiro, que fala de espiritualidade, que te conecta com teus mentores espirituais. Faça esse ato de agradecimento, porque quantos obrigados ela deve ter ouvido em vida? Quantos obrigados ela deve ter escutado do Eite? Quantos parabéns, você é incrível! Parabéns, você é brilhante! Você é uma artista incrível! Quantas vezes ela deve ter ouvido isso? Eu tenho certeza que foram poucas e que hoje a gente pode fazer isso. Foi necessário, foram necessários quase 150 anos do nascimento dela para que ela pudesse ouvir este gesto teu. Então, onde você estiver, no tempo que você tiver, até as 23h59 de hoje, é aniversário da Pixie, da Pamela. A gente precisa agradecer, né? Agradecer, reconhecer o trabalho. Eu sou grato a ela, falo muito dela, falo também do Eite, porque o trabalho deles põe comida na minha casa, alimenta meu lar, os meus, alimenta toda a organização aqui da escola, os que trabalham nela, os que ganham inspiração, conselhos do tarô. Então, o que eu posso dizer para esta mulher? Fazer uma live é pouquinho, mas te ajudar a lembrar também dela é o melhor que eu posso fazer. Te ajudar a lembrar dessa mulher, a valorizar o que ela fez pelos tarólogos, é o melhor que eu posso. E que você leve a memória dela para frente. Como um dia vão ter memórias nossas, da nossa geração, pessoas que contribuíram para o tarô, né? E é assim que a gente vai tendo memória. Para a gente ter futuro, a gente precisa ter um passado. Se a gente pega e coloca a nossa história de tarólogos debaixo do tapete,
tem vergonha. Você imagina dizer para as pessoas naquela época que ela era mística, ilustradora, bruxa, e que jogava carta, e que fazia ilustração de tarô? Se você... Então, vou convidar você a se colocar no lugar desta garota, porque ela era jovem. Se coloca no lugar dela, e talvez você vai ver que o seu medo, o seu receio de preconceito do que a tua vizinha fale, seja bem pequenininho. Vamos lá? Temos aí o mapa dela? Eu trouxe o mapa dela, gente. Pessoal que tá aqui no Instagram também, pode, pelo Facebook, pelo YouTube, pode colocar, tá? Pode vir assistir aqui para ver o mapa dela, mas é rapidinho. Vou colocar aí. Coloca, por favor, Amadeu. Olha aqui o mapa dela, gente. Eu preparei o mapa dela aqui para você dar uma olhadinha. O pessoal que entende um pouquinho dos Paranauê de astrologia, eu trouxe aqui porque a gente, né, acho legal a gente olhar, né, o céu dela, o mapa natal. A gente não tem o horário de nascimento dela, então o ascendente dela não é aqui esse, tá? Isso aqui a gente colocou só mesmo pra gente, o horário de nascimento é desconhecido, a gente tentou achar, mas não tinha. Mas no 16 de fevereiro de 1878, né? O Sol estava em Aquário, portanto, ela era uma aquariana, beleza? Deixa eu abrir aqui, porque aí tá a miniatura. Ela era uma aquariana e ela tinha uma oposição, né, de Urano, que é, né, aí só, né, aí, né, quem fala, quem conversa bem forte aqui. O pessoal tá pedindo aqui no Instagram, a gente só não consegue. Mas eu vou dar os dados para o pessoal que quiser gerar depois, tá? A gente pode colocar Vamos colocar no nosso Telegram. Pessoal, coloca o mapa da Pamela no Telegram, por favor. Beleza? O pessoal vai colocar no Telegram o mapa dela. Muito bem. E aí, o que acontece? Vai ficar lá no canal do Telegram, tá? Para vocês baixarem, olharem o mapa da Pamela. Beleza? Deixa eu falar para vocês uma coisa. O seguinte, ela tinha nessa oposição de Urano, ela tinha Lua em Leão, gostava de ser elogiada, cara. Então, olha, vamos elogiar esse elogio, com certeza faria muito bem para a vibe dela. Com certeza, adoraria também receber o elogio da galera. Ela tinha Lua em Leão. Outra coisa interessante também que a gente observa, né? Essa oposição aqui de Urano. Realmente as ideias dela, à frente do tempo, foram pouco reconhecidas, né? As ideias inovadoras dela, as coisas que ela fazia diferente, as pessoas... nem ela mesma compreendia, né? Nem ela mesma compreendia a dimensão desse brilhantismo, né? Desse brilhantismo que ela tinha. Ou seja, realmente era aí uma pessoa que estava destinada a ter as suas ideias reconhecidas para o futuro, né? Outra coisa interessante, ela tinha Marte em Touro. Socorro! Imagina ela tendo que ser apressada com prazo de entrega aí do material. E ela precisava do tempo dela, ela precisava fazer aquilo devagarzinho, sentindo toda a conexão, né, com os arcanos, até sair a carta. Ai, socorro, que eu preciso do meu tempo. Beleza? Outra coisa muito interessante aqui também, né? Então, aqui falamos aqui também um pouquinho do Mercúrio, né? Vou falar do Mercúrio, porque é como a gente pensa, se expressa. E ela tinha Mercúrio em Aquário, meu amor. Pensava rápido, era rápida no pensamento, era rápida nas ideias. O leite vinha quente, ela já estava fervendo, meu amor. Por quê? Porque ela tinha essa cabeça brilhante, se comunicava com a galera, tinha o povo dela, ela ia se expressar mesmo jamaicana na sociedade, né, tradicional, inglesa, beijo quem não gostar, beijinho no ombro. Então ela tinha essa mente, né, essa cabeça, tinha pouca paciência com coleguinha também, vamos combinar, né? E era também uma mulher que tinha Vênus andando de marcha ré, retrógrada, em Peixes. Ou seja, tinha coração molinho, molinho. Tinha coração molinho, molinho, gente. Era uma pessoa que tinha dificuldade, com certeza, em algum grau, em dizer não, certo? Outra coisa aqui muito interessante, né? Quando a gente olha o mapa dela, dessa época aqui, a gente vai ver, né, do dia que ela nasceu,
né? A gente vai ver o Triângulo do Talento aqui com Saturno, né? Aqui esse leque, Saturno aqui em Peixes. Então, assim, né, apesar de social aqui fazendo aspecto aqui no mapa dela, né? Com o Júpiter e o Plutão. Ou seja, né, a gente tinha aqui uma pessoa que tinha muito para fazer as coisas de maneira correta, trabalho duro, às vezes exagerava no trabalho, né? Mas materializou, né, o mundo oculto, materializou o mundo extraordinário nos arcanos. Então, assim, maravilhosa, maravilhosa. Tem aqui um planeta, né? O pessoal que curte astrologia, eu trouxe aqui meio que numa ideia da gente trazer a homenagem mesmo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, né? No do norte, em Aquário, né? Saindo aqui do nó do sul, é evidente, né? Em Leão. Mas assim, o que acontece, né? Para onde ela precisava ir? Ela precisava abrir caminhos para as novas gerações. Ela precisava ir para Aquário, né? Abrir caminhos para quem vinha no futuro. E aqui estamos nós com o futuro que ela, né? Aí praticamente, deixa eu ver, conjunto, né? 22, quase aí, né? Um pouquinho bem conjunto, quase aí pela orbe, ao sol dela. Ou seja, ela veio iluminar o caminho dos que vinham à frente. Beleza? Obrigada, Madu, aí pelo o mapa. Certo, galera? Então, aqui fica a minha homenagem a essa mulher incrível, a Pamela Colman Smith, a nossa ancestral do mundo do tarô, do nosso universo de cartas, a quem hoje, né, devemos nossa mais profunda gratidão, legítima homenagem, justa homenagem, graça, alegria, felicitações pelo trabalho dela. Parabéns, Pamela Colman Smith. Viva, né? Viva para sempre nos nossos tarotes. Onde existir um tarote com as tuas ilustrações, saberemos que você viverá para sempre. Feliz aniversário, minha querida. Aproveito para dizer que hoje também é aniversário do meu grande amigo Tatu Cunha. Feliz aniversário, meu amigo querido também, pessoal aqui que conhece, né, o Tatu Cunha, que segue o Tatu Cunha, nosso amigo especialista em mediunidade. Hoje é aniversário dele também, festejando aí, aquariano, que nem a Pamela. Muito bem, muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado, né, que tenham se conectado com essa energia da Pixie e tenham sentido, né, nossa best friend do astral, exatamente, né? Iluminando aí os nossos passos. O mapa dela vai ficar lá no nosso Telegram. E viva, né, a essa ancestral do nosso trabalho, que faz aniversário hoje. Obrigado pela tua presença. Já falei, se quiser marcar um atendimento com o prof, o link tá lá na bio para você falar com o nosso WhatsApp e marcar o teu atendimento. As meninas vão te responder amanhã já e já te orientar com os horários. Prof. Ama Tarô e Prof. ama partilhar o que sabe, o que vê, o que enxerga com vocês, porque é para mim uma grande alegria fazer parte de uma geração inteira de tarólogos, dos que foram, de nós que somos e dos que nascerão e serão tarólogos lá no futuro, nos próximos 150 anos. Um beijo do Prof. E até amanhã, 17h30, para mais uma aula todo dia. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigado.